Boa tarde. Inicia agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista, nesta segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. É uma edição meio nervosa, né? Depois de um final de semana nervoso. Na verdade, a edição de hoje não vai ser nervosa. A gente pretende que ela seja elucidativa, explicativa em relação a algumas situações. Uma das que chamou a atenção do país, porque foi divulgada, inclusive, em portais nacionais, foi uma situação acontecida lá no Parque Nacional da Serra do Divisor, no Rio Moa, que é, de longe, uma das regiões mais bonitas do Acre. E o que aconteceu lá? Aconteceu que um grupo de servidores do governo do estado do Acre estava fazendo uma orientação para a comunidade ali do Moa fazendo isso ligado à área de turismo, né? E esse trabalho da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, junto com o pessoal, acho que tinha equipe também da Secretaria de Comunicação, enfim. O fato é que tinham 10 servidores, inclusive também ligado ao Instituto de Mudanças Climáticas. O fato é que esses servidores, na hora que estavam saindo do local onde estava sendo dada a orientação, o curso, esses servidores foram impedidos de sair. Foram impedidos por quem? Foram impedidos por indígenas, do povo Nawa. Por que eles foram impedidos? Qual que é o motivo? E é exatamente essa pergunta que nós precisamos responder. Quando se divulgou a respeito dessa apreensão, né, desse impedimento das pessoas saírem, o Rio Moa foi impedido pelos indígenas de haver trânsito ali desses servidores, eles não poderiam sair. Quando se noticiou isso, pronto, né, já começaram a circular informações as mais absurdas. Mas ninguém se pergunta a respeito do que motivou as causas. É isso que tem que ser respondido. E a grande reivindicação, o grande tema em debate ali para o povo Nawa, que interessa ao povo Nawa, é a demarcação das terras indígenas ali. Que é um problema, parceiro, que já se estende há 22 anos. 22 anos. É muito descaso da política, não é mesmo? E chega uma hora que cansa, e chega uma hora que a corda precisa ser puxada para ver o que o poder público faz. Quem vem conversar conosco a respeito do problema da demarcação das terras indígenas como um todo, não é em relação especificamente ao episódio acontecido lá no Rio Moa, mas como é que está esse ponto da agenda na relação entre as comunidades indígenas do Acre com o governo federal? Quem vem conversar conosco é Ninauá Runicuim, com quem eu divido a tela agora. Ninauá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do programa Gazeta Entrevista, Ninauá. Prazer ter você aqui de novo. Muito boa tarde, Itaã. Muito boa tarde a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. Para nós é uma honra também, uma alegria poder estar mais uma vez nesse programa para trazer aqui assuntos de grande interesse dos povos indígenas. Ninauá, informado por você, eu coloquei esse detalhe a respeito da terra indígena lá do povo Nawa. 22 anos, Ninauá, que essa situação não se resolve. Eu queria saber o seguinte, de quem partiu a decisão de impedir a saída dos servidores e o que ficou definido especificamente em relação ao episódio desse final de semana, lá no Rio Moa. E depois a gente estende o debate para as outras regiões do Acre. Mas no que aconteceu lá, o que ficou definido, Ninauá? Bom, então, nós ficamos sabendo, através de lideranças do povo Nawa, dessa medida tomada, né, e
deter os servidores por um período na comunidade, até que a reivindicação era a presença da FUNAI nacional para dar continuidade lá no diálogo sobre o processo de demarcação do território Naua, né? Isso, como você falou, já são 22 anos de luta que o povo Naua vem lutando pela demarcação do território. Teve já o GT criado, já foi iniciado os estudos, porém, está muito tempo que está parado. E o povo Naua tem procurado autoridades competentes, como no caso da FUNAI, entre outros órgãos, que lidam com essa situação, porém, o povo não tem obtido resposta de ninguém, né? E no final de semana foi tomada essa decisão pelas comunidades mesmo do povo Naua, em fazer essa medida para chamar a atenção das autoridades competentes para rediscutir a continuidade do processo de demarcação do território Naua. Já fazem todo esse tempo, muitas coisas têm acontecido, né? Inclusive, uma delas é a ativação do parque, né, do MOA lá, na Serra do Divisor, para o turismo. Como você falou, é um espaço que é muito bonito, né, muito apreciado para as pessoas conhecerem. Porém, ali dentro vive famílias do povo Naua que estão passando por situações delicadas por falta da demarcação de terra do território do povo Naua, né? Então, foi por isso que foi tomada essa medida, foi feita a liberação das pessoas, não foi feito um encaminhamento concreto, mas, porém, foi encaminhado solicitações às autoridades, como a FUNAI principalmente, para poder sentar, conversar com o povo Naua, essa situação em que eles estão vivendo. Ninauá, tem duas situações que eu queria que você fizesse uma reflexão aqui conosco. Primeiro, eu quero ressaltar aqui o bom senso das lideranças indígenas do povo Naua, que primeiro chamaram a atenção para o problema. Porque o que eles queriam? Presença da FUNAI nacional lá na comunidade. Claro que se eles fossem manter os servidores lá, impedidos de sair, até que uma liderança da FUNAI nacional viesse, claro que isso aí não se traz ninguém de Brasília lá para a Serra do Divisor do dia para a noite, então iria demorar muito. Então houve bom senso e chamou a atenção, foi dada publicidade ao problema e os servidores foram liberados. Esse é um ponto que eu queria que você fizesse uma reflexão. O outro ponto é o seguinte, muita gente que está ouvindo o programa Gazeta Entrevista agora, pode ficar se perguntando, mas poxa, o Ninauá falou agora que tem muita gente, muitas famílias do povo Naua que estão passando dificuldades por falta da demarcação. Ora, mas que mudança efetiva é essa que a demarcação traz que vai mudar radicalmente a rotina dos povos dali? Afinal de contas, é um procedimento burocrático, né? Não há, ou há alguma coisa de efetiva que vá poder mudar a rotina dos povos que lá vivem? Então, eu presenciei no povo Naua situações em que, por ter sobreposto um parque nacional com proteções legais de leis nacionais, sobrepõe o território tradicional do povo Naua. Eu presenciei, por exemplo, o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, multando o povo Naua em R$180 mil, R$40 mil, por eles terem colocado o seu roçado para sustentar sua família. Outros interesses que tem dentro daquele território, no desenvolvimento econômico, desenvolvimento do Estado, inclusive bem recente é a questão do linhão que passa ali dentro do território Naua,
né, tudo isso gera preocupação de impactos futuramente. A demarcação de terra, ela vai trazer, além da segurança do território, né, a garantia de que o povo Naua vai ter a sua geração vai ter terra futuramente, né, de que essas tentativas e projetos de leis que estão hoje sendo apresentados a nível nacional não venham comprometer o futuro da geração daquele povo. Agora... né? Além de guardar ali muitas que são recursos naturais considerados, que é também equilíbrio, né, climático do meio ambiente, da diversidade que nós temos. Ô Ninauá, mas a comunidade Naua, no raciocínio dela, eu quero entender como é que eles estão pensando. O fato de haver futuramente uma demarcação formalizada, isso, no entendimento deles, impede a atuação dos fiscais do ICMBio? Eles têm essa concepção? Não, eles não têm não é um pensamento contrário. Na verdade, assim, a segurança, a demarcação de terra efetivada, ela traz essa segurança. Isso significa que soma aos órgãos de fiscalização ambiental, ICMBio, IBAMA, entre outros. Tanto que essa medida que foi tomada, também agora, até o próprio povo Naua está fazendo a sua autodemarcação. Eles começaram a fazer o que a gente chama de PIC, né, que é os limites desse território pretendido, que está, inclusive, dentro do relatório de declaração de identificação da terra. Eles estão fazendo isso por conta, que é para exatamente tentar garantir de que não haja ali uma invasão de madeireiro, como está acontecendo em várias outras comunidades. Ninauá, tem uma situação que a gente precisa fazer também uma reflexão sobre, até para nós nos prepararmos. Porque o presidente Jair Bolsonaro, e eu digo isso só fazendo uma lembrança de que ele, ainda durante a campanha, fez declarações públicas a respeito de que essa situação relacionada à demarcação de terras indígenas era algo que estaria fora da agenda de prioridades dele. Então, o presidente Jair Bolsonaro, em boa medida, está sendo coerente com aquilo que ele falou que não iria fazer. Diante dessa referência de que a demarcação também não é prioridade na agenda de Bolsonaro, porque não foi na de Michel Temer, não foi na de Dilma, teve alguma coisa na de Lula e de Fernando Henrique, mas efetivamente, desde Dilma, acabou-se demarcação de terras indígenas com a gravidade e o volume que precisariam. O fato é que a perspectiva é a pior possível. Diante dessa referência, o que se pode esperar em relação a outras comunidades indígenas pelo Acre? Quantos são as outras demarcações que estão suspensas? Realmente, o Jair Bolsonaro tem cumprido com a sua palavra, né? Enquanto foi declarado num período de campanha de que não seria demarcado 1 milímetro de terra se depender né, desse governo atual, isso tem sido cumprido, né? Mas uma coisa que é preciso ficar muito claro para a sociedade é que a demarcação de terra indígena, ela é independente de governo que está fazendo gestão. Ela é uma ação da Constituição Federal Brasileira. Né? No artigo 232 está muito claro as medidas que deverão ser tomadas pelo Estado brasileiro, independente do governo que esteja fazendo a administração nacional, né? Está muito claro que é reconhecido os direitos originários, os direitos das terras, né, dos povos originários na terra em que eles estão ocupando. E cabendo apenas à União demarcar e fazer cumprir isso e fazer a fiscalização, né, fazer ser respeitado. Então, é uma obrigação do Estado brasileiro, independente de quem está lá. Então, quando se há argumento nesse sentido de não priorizar a demarcação de terra indígena ou emitir medidas que de estagnar o processo de demarcação,
isso está ferindo a Constituição brasileira. Não está apenas tentando retirar os direitos conquistados dos povos indígenas, né? E então isso tem sido efetivado, sim, com certeza, né? É claro que o processo de paralisação de demarcação já faz muitos anos, e aí nós estamos num exemplo bem real agora, que é do povo Naua, que está em 22 anos parado, como é lá da terra, do território Caxinauá, do Curralinho, que fica no Rio Envira também, que está há 20 anos paralisado, o território lá dos Manchineri e dos Jaminaua, que fica no Guanabara, em Assis Brasil. São vários outros processos de território que estão paralisados há muitos anos. E as pessoas, as instituições, principalmente as instituições responsáveis, não têm priorizado. No caso, aqui eu responsabilizo também a própria FUNAI, que é o órgão oficial do governo brasileiro em defender os direitos dos povos indígenas, principalmente a demarcação, não tem cumprido com o seu papel. Ninauá, eu vou pedir licença a você, nós vamos fazer um intervalo agora e eu quero que você volte falando justamente a respeito do papel da FUNAI. Vamos dar uma refletida a respeito do que a FUNAI poderia estar fazendo, como você bem lembrou, independente de quem esteja sentado lá na cadeira de presidente, porque essas agendas relacionadas às comunidades indígenas e à demarcação é algo que está garantido pela Constituição brasileira. Então é uma política de Estado e a FUNAI é um órgão de Estado. Então eu queria que você voltasse do intervalo fazendo uma reflexão a respeito dessa situação da FUNAI. Nós vamos continuar a conversa no segundo bloco com Ninauá Runicuim, conversando conosco a respeito das omissões e incompetências do poder público no que se refere à aplicação da política pública para as comunidades indígenas de todo o estado do Acre, de todo o Brasil, na verdade. Nós voltamos em instantes.